Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Para você que ainda não me conhece, eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje estamos dando continuidade à nossa leitura bíblica. Estamos no capítulo 25 de Mateus, onde Jesus está agora finalizando o seu grande sermão profético sobre as 3 perguntas que os seus discípulos fizeram para ele lá no início do capítulo 24. Você está lembrado? É um capítulo mais interessante que o outro, e o de hoje é imperdível. Então já deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e principalmente compartilhe esse vídeo com pelo menos mais uma pessoa. Eu tenho certeza que depois ela vai te agradecer. E se por algum motivo você veio perder algum capítulo ou você está chegando agora no canal, não se preocupe. Fique comigo até o final desse vídeo, que no final nós vamos te deixar a playlist que contém todos os capítulos até aqui. E também pegue já a sua Bíblia, seu caderninho de anotação, porque hoje tem muita anotação importante para se fazer, hein? E não esqueça de fazer a sua oração antes de iniciar o texto, para que o Espírito Santo te esclareça tudo aquilo que nós vamos ler. Bora lá, que hoje tem bastante assunto, vem comigo. Mateus capítulo 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nércias e 5 prudentes. As nércias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Nércias aqui, meus irmãos, são pessoas tolas, pessoas insensatas, e até em algumas traduções vai traduzir como loucas. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! E saíram ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nércias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nércias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Nesta parábola que Jesus está contando, alguns teólogos defendem que isso é somente para Israel. Até criticam quem prega isso nas igrejas como o arrebatamento. Mas você está lembrado o paralelo que Jesus fez com essa parábola lá no capítulo 24? E nós precisamos entender, meus irmãos, como se dava o casamento judaico naquela época, que é o que Jesus está relatando aqui. As amigas da noiva eram essas virgens, que iam até a metade do caminho com as suas lamparinas e ficavam aguardando o noivo chegar. Quando o noivo chegava, elas encontravam ele no meio do caminho e iam adiante dele, levando ele até a casa da noiva, e ali se dava a festa das bodas de casamento. Mas fazendo uma analogia rápida aqui, nós vemos sim que Jesus está falando sobre o arrebatamento da igreja. Veja só, o noivo que se atrasa é Jesus, ou seja, aquilo que ele está dizendo desde o início do capítulo 24, que ele virá no momento em que ninguém vai estar esperando, como ele descreveu em Mateus 24, verso 41. O amigo do noivo que anuncia a sua chegada, ele pode estar se referindo aos anjos que virão tocando trombeta para reunir os seus escolhidos, como ele relatou em Mateus 24, verso 31. As virgens prudentes é a igreja, aquela que vai encontrar com Jesus nos ares, ou seja, no meio do caminho, nem no céu e nem na terra, como Paulo descreve isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. A casa da noiva seria a Nova Jerusalém, aquela que desce do céu, como descrita ali em Apocalipse, capítulo 21, verso 2, também em concordância com o que Jesus fala ali em João, capítulo 14, versos 2 e 3. Portanto, eu acredito piamente que esse texto fala sobre o arrebatamento da igreja. E você, concorda ou não? Deixa aí nos comentários. Versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens.
A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Ou seja, deu uma importância diferente em dinheiro a cada um, segundo a capacidade que ele sabia que cada um tinha de multiplicá-lo. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aqui, meus irmãos, é bom salientar que esses talentos não são os dons espirituais que muitos interpretam por aí não, viu? Porque pelo contexto que Jesus está dizendo, você consegue notar que ele está falando sobre a capacidade que cada um tem para trabalhar para o reino. Então, tendo você muita capacidade ou pouca capacidade, você precisa trabalhar para o reino de Deus. E se você nos ajudar nessa obra, compartilhando esse vídeo com pelo menos mais uma pessoa, você já está contribuindo para que o reino de Deus venha se expandir a cada dia. Você sabia disso? Verso 24. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Tanto que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tira-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Você conseguiu notar que Jesus está trazendo essa parábola, fazendo um comparativo com a parábola das 10 virgens que a gente acabou de ler? Veja que os servos fiéis seriam as prudentes, e esse servo mau e negligente seriam as nércias, aquelas loucas. Veja também que no verso 29 tem uma concordância exata com Mateus 13, capítulo 11 e 12, onde Jesus fala que os mistérios do reino seriam dados a uns e ocultados de outros, mostrando que Jesus estava tirando as chaves do reino do poder de Israel e dando agora à igreja, uma semelhança exata com Mateus capítulo 21, verso 43. Você está anotando tudo aí, né? Versículo 31. E quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porás as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui, meus irmãos, Jesus já está falando sobre a consumação dos séculos. Lembra das 3 perguntas que os seus discípulos fizeram lá no início do capítulo 24? Quando eles perguntaram a Jesus como seria a destruição do templo, como seria a segunda vinda de Cristo e como seria a consumação dos séculos? Pois é, Jesus deu todas as respostas a eles. Verso 35. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: Em verdade vos afirmo que,
Sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Percebeu que agora Jesus está se declarando aos seus discípulos como um rei? Porém, não como os seus discípulos aprenderam sobre o Messias desde a infância, mas em conformidade com o Apocalipse, capítulo 19, verso 16, verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Note algo importante aqui, meus irmãos, que o inferno, ou seja, o lago de fogo que Jesus está dizendo aqui, nunca foi preparado para o homem, mas sim somente para o diabo e os seus anjos. Pois para o homem, Deus sempre quis dar a vida, porém há muitos que não querem de maneira nenhuma essa vida eterna. Versículo 42. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estava nu e não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. Eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Então irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vemos então, meus irmãos, a importância de ajudar os mais necessitados, pois o Evangelho é anunciar o reino de Deus e também socorrer a quem precisa de ajuda. Você sabia que um dos papéis principais da igreja está em fazer as obras sociais? Por isso, a necessidade de se ajudar nas contribuições da igreja. Se você não pode ir a campo, você ajuda com as suas contribuições, mas cada um, tanto aquele que contribui quanto aquele que pode ir a campo, todos estão fazendo a obra social da igreja. E como nós aprendemos aqui, quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo diretamente para o Senhor Jesus. Que ensino fantástico do Senhor Jesus, não é verdade? Pena que por hoje acabou, chegamos ao final de mais um capítulo. Mas se por acaso esse assunto é do seu total interesse, eu sugiro que você faça sim um curso de escatologia bíblica, porque isso te ajudará muito no seu crescimento espiritual. Porque hoje nós demos apenas uma pincelada em tudo aqui, apenas te mostrando como que você deve interpretar os textos. Então, se você gostou e se esse vídeo valeu a pena para você, compartilha ele com pelo menos mais uma pessoa, que com isso você ajuda o canal a ir ganhando força e nós levarmos a palavra juntos a todas as nações. E também deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Não esqueça de ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo, hein? Mas se você perdeu algum capítulo, não se preocupe, porque como prometido no início, agora nós vamos te deixar a playlist que contém todos os capítulos até aqui. A playlist é essa que está aparecendo para você aqui agora, tá combinado? Então fique com Deus, um forte abraço e te espero, hein, no próximo capítulo.